E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que os senhores estão? Como é que as senhoritas e os senhoritos estão? Então, hoje aí, em homenagem ao seu Guipa, né? Um Mangina aí, eu já começando aí falando senhoritas, não, ao invés de senhores. Brincadeira, gente, tô brincando. Bom, gente, então, para falar a verdade, né? Acho que muita gente aí pediu para mim comentar, né? A respeito do Gip, eu acho que eu já tinha comentado dele há um tempo atrás, né? Mas não tinha dado um enfoque tão grande, né, a respeito desse cidadão aí. Então, infelizmente, aí, com todo respeito a ele, eu acho ele bem mangina, né? Mangina, escravoceta, que é mais misândrico, né? Enfim, só as coisas que eu detesto nas pessoas, né? Ô, gente, mas assim, eu sinceramente, eu vou falar a verdade para vocês, né? Eu não assisti como eu posso explicar assim, eu não cheguei a assistir o podcast inteiro, né? No debate do Ojipa com o Campari, né? Bom, gente, para falar também muito bem a verdade, eu não necessariamente eu sou um fã do Campari, né? O Campari, ele seria um Pua, né? Eu tenho minhas diferenças enormes com Pua, né? Eu acho que, tipo assim, eu vi muito por cima também o conteúdo do Campari, né? Então, eu não posso ser de nenhuma forma, de nenhum modo, uma pessoa leviana, né? Falar algo que eu não sei, algo do que eu não sei do que se trata, né? Pra gente, só antes de mais nada, eu quero dar uma informação também futuramente, eu pretendo falar desse tema, né? Tá, silenciou, tá, assim como escutar. Eu pretendo falar sobre essa garota que, infelizmente, né, ela teve sua vida ceifada por um maldito, né? Ela é a Irina Zatuska, né? Ela foi ceifada por um cara do movimento Black Lives Matters, né? O Vidas Negras Importa, de Carlos Brown, que já tinha 14 prisões, né? Surto psicótico, história de ameaça, enfim. Tipo assim, isso daí, infelizmente, gente, isso daí foi o plano Kalergi, né? Os caras querem ceifar a vida de todo mundo que como posso assim, tem a descendência do velho continente, né, não sei o quê. E, bom, e também teve o processo de desnortização, né, no país que o Napoleão teve, então, possivelmente, mais para frente eu quero falar, né, eu lamento aí pelo que aconteceu com essa garota, né, eu vou ver se eu compartilho amanhã, né, se Deus quiser eu compartilho aí a imagem, né, disso daí para mais pessoas serem conscientizadas, né? Porque infelizmente o nosso país via mídia e via essa mídia tradicional não vai ser noticiado, né? Mas enfim. Agora só recapitulando um pouco, né? Eu gostaria de falar um pouco aí do Campari, né? Que me veio à tona e me veio na memória agora. O Campari a única coisa assim que eu fiquei com o pé atrás quando ele falou, né? Com todo respeito, eu respeito a opinião dele, né, a liberdade de expressão dele, né, se ele quer pensar assim é o direito dele, mas como eu posso dizer assim num bom sentido, eu só não achei legal o cara falar, tipo, você tem duas opções, ou você é um cara com sucesso ou você é um cara sem sucesso, daí beleza, né, ok, mas ele falar, tipo assim, no sentido de, sei lá, se relacionar com mulher, eu acho que depende, né? Tipo assim, eu acho que se o cara ele não tem sorte, né, vamos dizer assim, sorte, se ele não tem uma boa relação com uma mulher, né, qualquer mulher que seja, então que talvez ele transmute, né, eu penso isso, né, ele transmute a energia, né,
a energia que ele quer ter, né, a energia sexual dele com outras coisas, né, fazendo outra atividade, outro hobby, serviço, trabalho, estudo, né. Então eu penso isso, né, um homem não se dando bem com uma mulher não necessariamente isso faz, né, isso faz ele ser um fracassado, um derrotado, né, vocês me desculpem a palavra, né, essa palavra é muito horrível de eu falar, né, mas isso não faz dele um desgraçado, não, um maldito pelo fato dele não conseguir uma mulher, você entendeu? Pelo menos essa é a minha opinião, né? Respeito quem discorda, respeito como é mesmo nome, eu respeito aí os PUAs, né? Mas, então, essa é a minha opinião, né? Bom, eu não... Então, tipo assim, eu não sou fã do Campari, né? Mas no debate dele com o Vilela, obviamente que eu fiquei muito mais do lado do Campari do que do Vilela, né? Pelo pouco que eu cheguei a ver, né? Eu não cheguei a ver o debate todo, né? Mas enfim, gente, em via de regra, peraí só um instante de dar um gole nesse chá. Em via de regra, o, o, o Guipa, né, o Mangina aí, para mim ele é um Mangina, me desculpem, né? O Mangina, ele fala que ele, tipo assim, ele tem empatia, ele sente dó dele e do pai dele. E o resto de todos os homens não face dessa tela, que é mais que ele se for, né? Que ele se for, que eles se danem, que eles vão tomar no Orbis deles, né? Que é, enfim, né? A desgramalhada toda, né? Ele quer que se abate contra todos os homens do mundo, por ele acreditar que o homem fez muito mal para as mulheres no passado, e agora uma espécie de karma, né? Eles têm que pagar pelos erros que aconteceram no passado, né? Então essa é a ideia dele, e não foi nenhuma nem duas vezes que ele falou isso, né? Ele deixou muito claro, né? Basicamente ao longo do podcast inteiro, e tipo assim, eu acho que eu até cheguei a mostrar, né? O mais curioso é isso, né? As próprias mulheres xingando ele, né? Ele é tão mangino que, né, ele não consegue entender isso, né? Acho que nos comentários até as mulheres ficaram mais do lado do Campari do que do Guipa, né? Mas enfim, né? Em suma, né? Bom, e enfim, né, chegando ao tema, né, chegando logo ao assunto, a única coisa que talvez eu acho que eu me assustei de ouvir do Guipa, né, foi exatamente essa frase, né, que ele sente, tipo assim, sente dó dele, do pai dele e o resto dos homens do mundo que vão dessa para pior, né. Mas, tipo assim, gente, uma coisa que eu não entendo, né? Um cara, um cidadão desse fala isso em rede nacional, né? Ao vivo, em a cores, para todos os homens ouvir. Então, porque, tipo assim, alguns homens, né? O público masculino que segue ele, alguns homens fazem pergunta para ele, né? Será que ele acha que um cara que fala que quer que todos os homens do mundo se dão mal, ele vai dar um conselho que preste, um conselho para querer ver a evolução, seja de qualquer homem, né? Seja eu, seja ele, seja... Então, como, né? Como que isso é possível, né? Eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar equacionar para uma outra questão, né? Não que talvez isso seja necessariamente a verdade, né? Mas vocês pensem comigo o seguinte, né? Eu sou cristão, né? Eu sou luterano e vamos só supor que de amanhã para hoje, né? De hoje para amanhã, né? Eu eu falasse assim, não sei, né? Eu odeio todos os satanistas que existem no face da Terra. Eu quero que todos os satanistas, né, sejam ceifados, porque para mim os satanistas são uma raça inferior, uma sub-raça humana, são menos do que lixo, né, e, né, enfim, né, que eu proferisse essas palavras, né. Eu quero que todos os satanistas do face da terra, ó, né, passar a coisa, né, no pescoço deles, porque eu detesto eles, eu odeio eles, né, tenho ódio dos satanistas, né. E aí por quê? Porque eu falando isso, né, em rede nacional, né, no podcast do Vilela, né,
Daí, mano, por que ainda algum satanista ia querer me pedir um conselho, né? Eles iam falar, Leonardo, me aconselha aí, deixa eu ver um conselho, né, que eu posso dar. Se bem que dá um conselho para um... o conselho que eu podia dar para ele ir para a Bíblia, né, ir para Deus, para uma igreja, né, se exorcizar, né, enfim. Mas, aí, né, tirando essa coisa aí, deixa eu ver um... Mano, pode ser velho, por que não, né? O cara falou, Leonardo, o que você acha que eu devo fazer com o meu dinheiro, né? O que você me aconselha? Eu ia falar de propósito para ele. Por que você não investe na Petrobras, na conta mais lascada da Petrobras, né? A Petrobras está falida. Mano, então, tipo assim, né? Tipo assim, se eu falo que eu não gosto de determinada religião, vamos mudar, né? Vamos supor, eu sou corintiano, né? Eu sou corintiano, eu falo, mano, eu odeio palmeirense, eu detesto palmeirense. Para mim, os palmeirenses é uma sub-raça, tipo exemplo, né? Não que seja verdade. Daí, por que raios um palmeirense ainda vai me pedir algum conselho? Você acha que eu, tendo essas atitudes egóicas, nojentas, reprováveis, né, desumano, eu vou querer dar um conselho que preste pro, pro palmeirense? Óbvio que não, né? Enfim, né? Então, é isso que eu também não entendo, né? A galera, os homens que seguem o Guipa, né? Se ele odeia o homem, se ele se sente mal, né, por ser homem, se ele deve se sentir mal até de olhar no espelho e ver aquilo que ele é, né? Porque vocês ainda pedem conselho pra ele. Bom, eu não sei, mano. O cara, ele meio que pediu. Aí que também entra um outro ponto, né? Ele meio que aconselhou, né, a namorada dele não, né? Não sei, a namorada de um seguidor dele. Falou que ela gostaria de experimentar uma casa de swing, né? Ir pra uma casa de swing, né? Que é uma casa onde adultério, fornicação, né, algo não monogâmico, né, que acontece lá, que inclusive eu fiz uma live, né, falando sobre a monogamia, mas eu acho que ainda não consegui finalizar. Eu tô querendo lembrar qual é a parte que eu tinha que finalizar, né, enfim, depois eu tento finalizar, né, sobre a monogamia. E, mano, enfim, isso é uma casa de swing, né, e daí o cara falar que você tem que ir mesmo, porque caso você não leva sua namorada pra casa de swing, se outro cara vai levar e qualquer outra coisa que ele falou. Ele falou isso, mas ele tinha falado mais outra. Mas, tipo assim, ele quis falar também de uma maneira pro cara não, entre aspas, ser corno, né? Se bem que eu acho que é algo impossível, né? Como que um cara vai pra uma casa de swing com a namorada dele e não vai ser corno, né? Só se a mulher. Só se fosse, sei lá, um cornismo híbrido, né? O cara vai lá, né? Traça tudo que a mulher que tá lá dentro e a mulher dele só fica olhando, né? Acho que é o único jeito, né? Mas enfim, né? E aí, tipo assim, então isso que eu não sei, mano, né? Daí ele falou isso, né? Pro cara ir, não sei o quê, mas toma cuidado. E sei lá, mano, tipo assim, eu dou um conselho completamente diferente do dele, né? Eu falo, tipo assim, pra ele, fala que você não vai fazer isso, e sei lá, se sua namorada insistir, você termina com ela, né? Porque eu acho que o homem não pode ter. Isso vale pro homem, pra mulher, né? Mas vamos falar do homem, né? O homem não pode ter medo de perder a namorada dele, né? Se ele sentir medo, a mulher vai perder o interesse por ele, né? Aí, óbvio, né? Você não vai querer também ser ruim com ela de maneira proposital só para você querer ser um tirano, um sacripanta, não. Tipo assim, a pessoa querer mandar na outra de propósito, faz isso mesmo que eu tô mandando, pronto e acabou, né? Então, tipo assim, a pessoa tá sendo idiota, né? Então, tipo assim, se você não é idiota assim com a sua namorada, não tem por que você ter medo, né? Aliás, eu acho que, sei lá, mano, pra uma namorada chegar, falar que quer que você leve ela pra esse lugar, né? Eu já botaria a barba de molho, né? Mas enfim. Mas, sei lá, mano, se você não age assim com a sua namorada, tipo, tô te sacaneando mesmo de propósito, sei o quê, você não tem que sentir medo, né? De você perder, né? De alguma coisa assim, né? Enfim, acho que eu tô sendo claro, né? Então é isso, gente. Eu sinceramente não entendo, né? Eu não entendo como que os caras, né, pedem conselho pra um cara que odeia homem, né? Então, tipo assim, óbvio que ele não vai te dar um conselho que presta, né? E como é que um cara, né, que eu acho que dá um tipo de conselho desse, né, para outro homem, acho que tá dando o conselho correto, né? Isso que também eu não consigo assimilar, né? Mas enfim, né? Então acho que é isso aí. Fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço. Fui. Tamo junto. Falou. Passou a régua. Até mais. Tchau, tchau. Fui.